A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 148 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, onde veremos Davi entoando um cântico a Deus. Também leremos o capítulo 27 do primeiro livro de Crônicas, onde acontece a divisão dos israelitas para o serviço real. E por fim leremos o Salmo 42. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. No dia em que o Senhor o livrou da mão de seus inimigos e da mão de Saul, Davi dirigiu ao Senhor este cântico. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, Deus meu, meu rochedo, no qual me refugio, meu escudo, minha força salvadora, minha defesa e meu refúgio, meu salvador, da violência me salvas. Invocarei o Senhor, louvado seja, Ele me salva de meus inimigos. Envolviam-me as ondas da morte, aterravam-me as torrentes de Belial, enredavam-me os laços do Sheol, defrontavam-me as ciladas da morte. Na minha angústia clamei ao Senhor, ao meu Deus invoquei. De seu santuário ele ouviu minha voz, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os fundamentos do céu vacilaram e abalavam-se, porque ele estava irado. Subiu fumaça de suas narinas, de sua boca saía fogo devorador, soltando carvões acesos. Inclinou os céus e desceu, uma nuvem espessa sob seus pés. Cavalgou sobre um querubim e revoou sobre as asas do vento. Das trevas fez uma tenda ao seu redor, águas tenebrosas, nuvens muito espessas. Do fulgor de sua presença saltavam centelhas de fogo. O Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Disparou flechas e os dispersou, com um relâmpago os afugentou. Apareceram as profundezas do mar, desnudaram-se os fundamentos do mundo, pela repressão do Senhor, pelo sopro do vento de sua ira. Do alto estendeu a sua mão e me tomou, tirou-me das águas caudalosas, livrou-me de meu inimigo poderoso,
dos que me odeiam, mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia de minha desgraça, mas o Senhor tornou-se meu apoio. Levou-me ao espaço aberto, libertou-me porque me quer bem. O Senhor recompensou-me segundo minha justiça, segundo a limpeza de minhas mãos retribuiu-me, pois guardei os caminhos do Senhor, e não cometi impiedade para com meu Deus. Seus juízos estão todos diante de mim, e não me afastei de seus preceitos. Fui íntegro com ele, e guardei-me de cometer iniquidade. O Senhor me retribuiu segundo minha justiça, e segundo minha pureza a seus olhos. Com o santo, tu és santos, com o varão íntegro, tu és íntegro, com o puro, tu te mostras puro, com o perverso, usas de astúcia. Salvarás o povo pobre e humilharás os olhos dos soberbos, pois tu és minha lâmpada, Senhor, meu Deus, ilumina minhas trevas. Contigo ataco as tropas hostis, com meu Deus salto muralhas. Deus, seu caminho é sem mancha, a palavra do Senhor é provada no fogo. Ele é o escudo de quem nele confia. Quem, pois, é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus que me cinge de força e que faz plano o meu caminho, que faz meus pés como a da corça e me sustenta nas alturas. Ele adestra minhas mãos para a batalha e meus braços esticam o arco de bronze. Deste-me o escudo da tua salvação e tua atenção me engrandeceu. Alargaste meus passos debaixo de mim e meus calcanhares não fraquejaram. Persegui meus inimigos e os exterminei. Não voltei sem os ter destruído. Acabei com eles, esmaguei-os para que não se levantem. Tombaram sob os meus pés. Cingiste-me de força para a batalha, curvaste debaixo de mim os que se insurgiam contra mim. Mostraste-me os meus inimigos pelas costas, os que me odiavam eu os aniquilei. Clamaram, mas não havia quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas não os ouviu. Esmaguei-os como o pó da terra, amassei-os como a lama das praças. Salvaste-me das contendas com meu povo, confirmaste-me como chefe das nações. Um povo que eu não conhecia serve-me. Os filhos dos estrangeiros cortejam-me, prestam ouvido e me obedecem. Os filhos dos estrangeiros esvaem-se e espavoridos saem de seus abrigos. Viva o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Deus, que me concedes a desforra, que submetes a mim os povos, que me desvias dos meus inimigos e me elevas sobre os que se insurgem contra mim. Tu me livras do homem violento. Por isto eu te louvo, ó Senhor, em meio às nações, e ao teu nome canto louvores. Ele engrandece o êxito de seu rei, e faz misericórdia a Davi, seu ungido, e a sua descendência eternamente. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. Eis os israelitas segundo o número dos chefes de clã, dos chefes de 1000 e de 100, e seus oficiais a serviço do rei para qualquer assunto, organizados em divisões que se revezavam de mês em mês durante o ano todo. Cada divisão constava de 24.000 homens. À frente da primeira divisão, correspondente ao primeiro mês, estava Jesboam, filho de Zabdiel. Sua divisão contava 24.000 homens. Ele era dos filhos de Farés, e no primeiro mês ele era o chefe de todos os comandantes do exército. À frente da divisão do segundo mês estava o Aoita Dudi. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da terceira divisão, para o terceiro mês, estava Banaías, filho do sacerdote Joiada. Sua divisão contava 24.000 homens. Este Banaías era um valente dos 30 e comandava os 30. Seu filho Amizabade pertencia à sua divisão.
À frente da 4ª divisão, para o 4º mês, estava Asael, irmão de Joabe, e seu filho, Zabadias, atrás dele. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 5ª divisão, para o 5º mês, estava Samote, o Zaraíta. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 6ª divisão, para o 6º mês, estava Ira, filho de Asses, de Tecoa. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 7ª divisão, para o 7º mês, estava Eles, de Falone, da tribo de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 8ª divisão, para o 8º mês, estava Sobocai, de Uza, do clã de Zara. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 9ª divisão, para o 9º mês, estava Abiezer, natural de Anatote, da tribo de Benjamim. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 10ª divisão, para o 10º mês, estava Marai, natural de Netofa, dos Zaraitas. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 11ª divisão, para o 11º mês, estava Banaías, de Faratom, da tribo de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. À frente da 12ª divisão, para o 12º mês, estava Oldai, de Netofa, dos filhos de Otoniel. Sua divisão contava 24.000 homens. Chefes das tribos de Israel. Para os Rubenitas, o príncipe Eliezer, filho de Zecre. Para os Simeonitas, Safatias, filho de Maaca. Para os Levitas, Asabias, filho de Camuel. E à frente dos Aaronitas, Sadoc. Para Judá, Eliabe, dentre os irmãos de Davi. Para Issacar, Amri, filho de Miguel. Para Zabulon, Gesmaías, filho de Abdias. Para Neftali, Jerimote, filho de Esriel. Para Efraim, Oséias, filho de Azazias. Para a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías. Para a outra metade de Manassés, do lado de Galaade, Jado, filho de Zacarias. Para Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Para Dan, Azareel, filho de Jeroam. São esses os chefes das tribos de Israel. Davi não incluiu no recenseamento os menores de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, começou a fazer a contagem, mas não terminou, pois o recenseamento fez cair um castigo divino sobre Israel, e o número não foi registrado nos anais do rei Davi. Responsável pelo tesouro do rei. Asmote, filho de Adiel, pelos depósitos no interior, nas cidades, nas aldeias e nas fortalezas. Jonatas, filho de Osias, pelos trabalhadores do campo ocupados no cultivo do solo. Esri, filho de Quelube, pelos vinhedos. Semei, de Ramá, pela produção de vinho e os depósitos. Zabid, o Cefamita, pelos olivais e os sicômoros na planície. Baalanã, de Gader, pelos depósitos de azeite. Joás, pelo gado que pastava no Saron. Setrai, o Saronita, pelo gado dos vales. Safate, filho de Adli, pelos camelos. Ubiu, o Ismaelita, pelas jumentas. Jadias, de Meronate, pelo rebanho. Jaziz, o Agrita. Todos estes eram chefes responsáveis pelas propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem inteligente e escriba. Ele e Jaiel, filho de Acamon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei. Cusai, o Araquita, era amigo do rei. A Aquitofel sucederam Joiada, filho de Banaías, e Abiatar. O comandante do exército do rei era Joabe. Salmo 42. Ao maestro do coro. Poema.
dos filhos de Coré. Como a corça anseia pelas fontes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e estarei ante a face de Deus? As lágrimas foram meu pão dia e noite, enquanto diariamente me diziam: onde está o teu Deus? Destas coisas me lembro e sinto minha alma derramar-se. Quando eu me dirigia ao lugar da tenda admirável até a casa de Deus, entre cantos de exultação e louvor da multidão celebrando a festa. Por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus. Minha alma abateu-se dentro de mim. Por isso de ti eu me lembro, desde a terra do Jordão e do Hermon, do monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cascatas. Todos os teus vagalhões e as tuas ondas passaram por sobre mim. De dia o Senhor me dá a sua misericórdia, de noite o seu cântico está comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. Eu digo a Deus: tu és o meu rochedo, por que te esqueceste de mim? E por que ando triste enquanto me aflige o inimigo? Enquanto se quebrantam meus ossos, os que me afligem censuram-me, enquanto me repetem cada dia: onde está o teu Deus? Por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O Cântico de Davi, que nos traz o segundo livro de Samuel, reproduz, com algumas variantes, o Salmo 18. Mesmo que não tenhamos a certeza que esse cântico foi composto pessoalmente por Davi, ele está muito bem colocado em seus lábios, visto que é uma ótima expressão de ação de graças e do louvor que o rei de Jerusalém tributa a Deus, no momento em que se vê livre de seus muitos inimigos, internos e externos. Vamos aproveitar de alguns trechos desse cântico para refletir mais profundamente sobre aspectos importantes de nossa vida. Primeiramente, Deus é apresentado pelo autor como sua rocha, sua fortaleza e seu salvador, seu rochedo, no qual ele se refugia, seu escudo e sua força salvadora. Quantas palavras fortes para indicar que Deus é a segurança da vida dessa pessoa. E para nós, será que Deus também é tudo isso? Ele é a rocha sobre a qual a nossa vida está alicerçada? Jesus, em certa ocasião, disse aos discípulos exatamente isso, que é preciso construir a casa sobre a rocha, pois assim poderá cair a chuva, vir as enchentes e os ventos, e a casa não desabará, porque está construída sobre a rocha. Nós não podemos edificar a nossa vida sobre a areia, sobre as coisas passageiras, superficiais, e ainda fazer de conta que tudo vai bem. Um dia as coisas podem se complicar e a casa vai desmoronar. Nossa rocha é Deus. Quem confia no Senhor estará sempre seguro, porque seus fundamentos estão sobre a rocha. Ao contrário, se a nossa vida não tem um alicerce forte e seguro, a primeira tempestade vai nos desestruturar. Infelizmente, todos nós seremos atingidos pelas tempestades da vida, pelos problemas, desafios e sofrimentos. A diferença está na forma como enfrentaremos estas tempestades. Basta olhar para as árvores em dia de chuva. Quantas delas acabam caindo com a força do vento? Por que isso acontece? Porque suas raízes estão enfraquecidas, apodrecidas ou sufocadas pelas calçadas. Se as árvores não estão bem enraizadas, não resistem ao vento. Assim também nós, se não estivermos bem enraizados em Deus, vamos cair. Reflita por um instante sobre o que pode estar sufocando as suas raízes
e tem impedindo de se aprofundar no relacionamento com Deus. Na sequência do Cântico de Davi, vemos uma indicação importante para nos ajudar a manter as nossas raízes em Deus. O autor diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e meu Deus invoquei. De seu santuário, ele ouviu minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Temos aqui o exemplo de uma pessoa que clama ao Senhor, isto é, que reza, e Deus ouve seu clamor. Como vai a nossa vida de oração? Temos tirado um tempo para dialogar com o Senhor? Se não rezarmos, não teremos forças para ir em frente na vida, pois a oração é como o oxigênio da vida, nos ensina o Papa Francisco. Homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio não para não serem incomodados, e sim para ouvir melhor a voz de Deus. Mas onde quer que estejam, mantenham sempre a porta do seu coração bem aberta, nos ensina o Papa, acrescentando ainda que qualquer pessoa pode bater à porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. Que sejamos, cada vez mais, homens e mulheres que rezam e que intercedem pelo mundo inteiro. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!